iniciando a gravação. Quem não conseguir assistir neste momento, consegue depois, através dos canais, conseguir fazer o acompanhamento da aula. Como vocês conseguem observar, nós estamos na terceira unidade, né? Na aula passada, nós fizemos a vista de prova e começamos a falar um pouquinho sobre a unidade 3, né? Principalmente sobre a seção 3.1, onde eu pedi para que vocês fizessem uma busca em alguns termos que são necessários para esse momento agora. Disciplina de enfermagem em saúde da criança e do adolescente. E nós vamos falar sobre a enfermagem em puericultura. A enfermagem em puericultura, ela está relacionada inicialmente ao crescimento e desenvolvimento. E quando nós falamos de crescimento e desenvolvimento, nós temos que remeter à origem dessa palavra, né? A palavra puericultura é uma palavra que é a junção, né, desses... Deixa eu liberar aqui quem é que está querendo entrar. Pronto. Aqui nós temos a palavra puericultura, ela é a junção das expressões puer, que significa criança, e cultura, que é cuidado e criação, né? Surge pela primeira vez essa palavra puericultura lá na Suíça, em 1762, e a partir desse momento começa a se trabalhar com nessa fase, né, da criança, e para que a gente pudesse educar, né, com relação à saúde em si. E a ideia é de que se as mães, né, a ideia é de que se as mães recebessem orientações, recebessem informações referentes ao cuidado com seus filhos, né, isso reduziria a internação dessas crianças, né, obviamente, com redução da internação, reduziria a mortalidade infantil, né? Então, a puericultura, ela nasce nesse momento. Então, os grandes pilares da puericultura são esses dois. A educação, no sentido de educação para a saúde, né? E a prevenção de doenças também, no caso da saúde das crianças, né? Aí eu aproveito para falar para vocês que é importante falar de educação, é importante falar de prevenção, é importante, é extremamente importante falar sobre isso. Mas também é importante a gente falar sobre a promoção da saúde, né? E aí tem livros bem interessantes. Esse aqui é um livro que ele é extremamente importante. Ele foi escrito na Universidade de São Paulo, Escola de Enfermagem, no Departamento de Saúde Coletiva, e ele volta especificamente para a promoção da saúde, e é sobre a experiência do projeto Nossas Crianças, Janelas de Oportunidades. Esse projeto, ele é desenvolvido muito voltado para a promoção da saúde, né? Então, quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais sobre a promoção da saúde, esse aqui e aplicada com um grande êxito em crianças, é esse o livro a ser indicado, né? Aí no final eu passo para vocês a referência direitinho do livro. Como é que se dá esse acompanhamento na puericultura, né? Primeiro que a gente tem que entender que o crescimento e desenvolvimento ele tem que ser acompanhado ao longo da vida da criança, do adolescente, né? E aí o que a gente tem que ter em mente? Que antes feito, né, antes da criança nascer, é feito o pré-natal, né? Fazendo o pré-natal, ao acompanhamento dessa gestante, né, ao acompanhamento né, da gestante, acompanhamento
da gestação em si, mas depois que essa criança nasce, é preciso ser feito o acompanhamento na puericultura, né? E aí o que a gente precisa fazer é um acompanhamento que até o quinto dia, né, se a gente for pensar na assistência, na atenção básica, né, até o quinto dia de vida, é feita a visita domiciliar, que é feita a visita à mãe e ao bebê, né? Então, atualize-se a ficha A do CIAB, né? Verifique o estado geral da criança. Ao verificar o estado geral da criança, é avaliada quanto à sucção, com relação à coloração da pele, buscando presença de icterícia, buscando anormalidades, né? Sinais de perigo voltado para essa saúde da criança, né? Sinais de desidratação precisa ser avaliado, as secreções, como é que está a temperatura dessa criança, né? Como é que tem sido acompanhada pelos pais, né? A frequência respiratória e se teve convulsão, se teve febre, se teve algo, se tem algum achado, se tem alguma relação dessa informação que essa mãe traga para nós com relação à vida deste bebê. Então, o acompanhamento é feito até o quinto dia útil, até o quinto dia de vida, lá na visita domiciliar, né? Isso falando de atenção básica. Já a consulta de acompanhamento do bebê, ela deve acontecer até o 10º dia após o parto. Costuma ser ali para o 7º dia após o parto, né? Esse acompanhamento feito na unidade básica de saúde, né? Então, é avaliar a carteira da criança. Então, nesse momento, se leva lá na consulta a carteira da criança, já com as primeiras vacinas, com os dados do parto, né? Então, a gente consegue entender como é a história dessa criança, né? É indicado que se leve também o cartão da gestante, né? Para que a gente possa fazer um acompanhamento melhor, tá? Então, lá são feitos os testes de triagem, né? Como é que foi feito o teste de triagem, se eles foram realizados, como que foi, se eles estavam normais, se estavam anormais, foram feitas vacinas na maternidade, como que está o acompanhamento da imunização dessa criança. Então, nesse momento, lá no UBS, é indicado, durante a consulta, para que esse cuidador, essa mãe, ela continue com a imunização da criança, né? Então, essa consulta é fundamental. Deve acontecer no primeiro ano de vida 8 consultas, né? Indicado que devem ser realizadas até o 6º mês, uma consulta por mês, né? Então, consultas mensais até o 6º mês de vida, trimestrais do 6º mês ao 12º mês, ou seja, eu tenho 6 consultas, né? Depois eu tenho a cada trimestre, né, mais uma consulta, né? No segundo ano de vida, essas consultas já não são mais trimestrais, e sim são semestrais, tá? Então, no segundo ano de vida, a princípio, são 2 consultas no ano que vai ser realizada com essa criança. A partir do 3º ano de vida, já passa a ser uma consulta por ano, né? Até os 5 anos é feita é preconizada uma visita mensal do agente comunitário de saúde, né? Ele faz uma visita mensal com esta família para observar quais são os sinais que apresentam nessa relação da criança com esta família, e a partir da detecção de problemas, esse ACS pode vir a solicitar uma consulta, um acompanhamento, uma visita da equipe da Secretaria da Família, para que essa criança possa ter um acompanhamento melhor, né? Então, o que esse ACS, como vocês conseguem observar em outras disciplinas, esse ACS acaba fazendo esse rastreio de problemas, né? Então, ele busca informações a respeito do que está acontecendo com essa família para preservar a saúde dessa criança. Com relação ao crescimento e desenvolvimento ainda, a gente precisa observar aquelas nomenclaturas que eu até passei para vocês na aula passada, né? Pré-natal, né, o período etário do pré-natal, ela inicia da concepção, né, e termina com o nascimento, né?
Nessa fase, ela encontra 3 períodos, que é o período germinativo, da concepção até 2 semanas de gestação, o período embrionário, que é de 2 a 8 semanas da gestação, o período fetal, de 8 a 40 semanas ou até o nascimento, né? É nesse período fetal ali que são feitas, que é feito o acompanhamento do pré-natal lá na unidade básica de saúde. O neonato, né, como vocês já viram nas unidades anteriores, é aquele RN entre 0 e 28 dias de vida. O lactente, né, lactente já é de 29º dia, ou seja, de 29 dias até 12 meses de vida, né? Então, no primeiro ano ali, exceto os primeiros 28 dias, nós chamamos essa criança de lactente, né? Então, o lactente é de 29 dias até 12 meses, até um ano. De 12 meses que é um ano, até 36 meses, até 3 anos de vida, né? Ele é considerado, e nós chamamos a expressão a essa criança é infante, né? A partir dos 3 anos de vida até os 6 anos de vida, nós chamamos o período pré-escolar para esse desenvolvimento infantil. E a idade escolar, de 7 a 11 anos de vida, essa é referência de 2015, né? Nós ainda utilizamos a referência nessas bases, nesses conceitos em si. Quando nós falamos dos reflexos primitivos, isso é realizado ao longo desses primeiros momentos aí. E aí nós vamos, eu trouxe um vídeo, até vou acompanhar aqui pelo celular, se vocês vão escutar o vídeo em si. Tá? Vocês possam observar como é que funciona esse reflexo. Olá! Esse vídeo vai apresentar o exame dos reflexos primitivos do recém-nascido. Esse exame pode fornecer ao médico sinais importantes sobre o estado de saúde da criança e a respeito de possíveis ameaças ao seu desenvolvimento. As respostas motoras involuntárias a estímulos são geradas pelo sistema nervoso central dos bebês desde antes do nascimento. Elas desaparecem à medida que o cérebro da criança vai amadurecendo. Vamos ver como cada uma delas funciona? Nós estamos aqui para mostrar os reflexos primários ou primitivos do recém-nascido. Os reflexos primários ou primitivos do recém-nascido são reações do bebê que são reações autônomas, são reações não intencionais do recém-nascido, né? E que servem no dia a dia como parte da nossa verificação da integridade clínica e neurológica do bebê. A presença deles vai se dar até um determinado momento da vida do bebê, em geral, até a maioria deles até o final do 3º ou 4º mês de vida, mas alguns se estendendo um pouco mais, até 10 meses de vida. E a tendência e a normalidade, o esperado, é que depois desse momento eles vão desaparecendo e muitas vezes sendo substituídos por movimentos voluntários, como por exemplo a sucção, que no início é reflexa e posteriormente o bebê suga porque tem vontade, vamos dizer assim. A gente começa o exame, né, com o bebê em decúbito dorsal, né? E alguns reflexos a gente pode fazer inclusive com o bebê vestido. Por exemplo, vamos começar com o reflexo de Moro. O Moro é uma reação, né, do bebê, tá? Quando ele se assusta ou quando ele tem um movimento mais brusco, que a gente pode simular esticando o braço e soltando, né? Nesse momento ele reage com um chorinho, né? E reage, como eu mostrei,
esticando a princípio as mãos, né? Esticando os dedos e posteriormente fazendo um movimento leve, né? De abraço, né? Que nesse bebê aqui está apenas esboçado, o que é normal, não deixa de ser normal. Nós vamos mostrar agora a reação de procura do seio, reflexo de procura ou reflexo dos pontos cardeais. A gente estimula lateralmente ou em qualquer... Ele abaixa e abre a boquinha, ou ele lateraliza o rosto e abre a boquinha e procura, né, para sugar. Tá? Esse é o reflexo dos pontos cardeais e é essencial na amamentação. Né? Ele então se vira, abre a boca e já inicia o reflexo de sucção, que é um outro reflexo que a gente pesquisa, que vocês puderam ver que está normal nesse bebê, uma sucção forte, uma sucção, né, adequada para a idade dele. Tá? Um outro reflexo muito conhecido que é testado no dia a dia é o da preensão palmar. Né? A gente encosta o dedo na mãozinha dele e ele tende, né, a fazer uma grande força, ele fecha a mão com uma forçazinha bem razoável, tá? Isso é normal e a gente pode testar, e eu já vou começar a despir aqui a nossa atriz, né? A gente pode testar o reflexo palmar, que é o da mão, e o reflexo plantar, ó. A preensão plantar, tá? O dedinho se fecha totalmente em cima do dedo da gente quando a gente estimula. Esse reflexo é importante sempre que a gente faça, que a gente teste bilateralmente. Por quê? Porque, né, todos esses reflexos, eles são bilaterais e simétricos. Então, uma das coisas que se investiga é se eventualmente esse bebê está apresentando reflexo de um lado, mas não está apresentando do outro lado, o que pode levar a gente a suspeitar de que alguma coisa, algum elemento esteja influenciando nessa normalidade neurológica. E aí seria o caso de investigar mais profundamente. Um outro reflexo que a gente pode testar chama-se reflexo de Magnus-Klein, ou tônico cervical, ou ainda o chamado reflexo do esgrimista. Por que esgrimista? Porque a gente vira a cabeça do bebê e a tendência dele é esticar o mesmo lado para o qual a gente vira e contrair, né, nessa posição que lembra um esgrimista com a sua espada, né, com o seu florete, tá? Então a gente vira o bebê para um lado, tá? E a tendência dele é flexionar o lado contralateral e esticar o lado para o qual ele está sendo virado. Nem todos os reflexos vão estar, vamos dizer assim, reflexos de livro, né? Quer dizer, o bebê nem sempre faz o movimento completo, né, que é esperado. Né? O importante a gente avaliar nos reflexos é o conjunto. Né? Quer dizer, a maioria deles está normal, a maioria deles está de acordo com o que a gente espera, a maioria deles é simétrico, é bilateral, né, como a gente espera, ou a gente está vendo uma tendência geral, por exemplo, de hiporreflexia, de reflexos pouco ativos, ou de hiperreflexia, né, que seria o contrário, seria um bebê extremamente hiperreativo, né, ou hiperreflexivo. Um outro reflexo que é muito interessante da gente verificar é o reflexo da marcha. Né? A gente segura o bebê, levanta e vai apoiar o pezinho dele, tá? E a tendência dele é levar o outro pé para frente. Tá? No momento que a gente apoia, ó, ele leva o outro pé para frente, a gente apoia o peso mais em cima do outro e ele leva o anterior. Tá? Então, é claro que não é uma marcha, né, completa. Alguns bebês mais velhos, inclusive, fazem o movimento quase de andar realmente. Né? No recém-nascido imediato, e a Lorena, nossa bebezinha, tem cerca de 48 horas de vida, né? Esse reflexo ainda não está muito evidente, é um esboço, né? O reflexo está esboçado, mas nessa idade é normal que esse reflexo esteja esboçado apenas. Um outro reflexo que é usado, está presente no recém-nascido e em alguns momentos também é usado para avaliar a integridade neurológica de pacientes mais velhos, né, é o reflexo de Babinski. Né? O reflexo de Babinski, né, a gente estimula a parte externa do pé e o bebê tem esse reflexo de fechar e muitas vezes de abrir os dedinhos. Né? Tanto uma quanto outra possibilidade, fechar ou abrir os dedinhos,
né, é considerado normal com reflexo, tá? Ele é um reflexo que, estando presente depois do tempo, ou seja, após, né, alguns meses de vida, depois disso daí, ele estando presente, pode significar algum tipo de lesão neurológica. Tá? É muito utilizado quando a gente avalia crianças em pronto-socorro, etc., ver se é ou não Babinski positivo, como a gente fala. Algumas vezes a gente utiliza alguns reflexos, inclusive no dia a dia, para conseguir examinar melhor o bebê. O bebê tem alguma dificuldade de abrir o olho para a gente examinar os olhinhos. Então, muitas vezes, a gente utiliza um recurso que é um reflexo chamado reflexo dos olhos de boneca, que é quando você, com o bebê segurado sobre os braços, sobre as axilas, a gente faz um balanço para frente e para trás nesse bebê. E eu não sei se está dando para perceber, mas ele, como o olhinho dele ainda está um pouquinho demasiado, né? Mas ele tem a tendência de mexer os olhinhos e abri-los, tá? Mas no dia a dia, o que é importante? Importante você ter essa listinha de 4, 5 reflexos primitivos, né? E verificar como um todo se eles estão adequados do ponto de vista da intensidade, adequados do ponto de vista da presença e adequados do ponto de vista da simetria, né? Apresentando um lado e o outro do corpo esses reflexos, né? Primitivos. E ao longo do tempo, e aí não mais no período neonatal, verificar se esses reflexos vão desaparecer no momento correto, que se dá, a maioria deles, em torno de 4 a 6 meses, e alguns um pouco mais adiante, como é, por exemplo, o reflexo da marcha, né? Alguns reflexos, como eu falei, eles são substituídos, né, pelo movimento voluntário, né? Então, apreensão palmar, né? O bebê posteriormente vai tentar pegar as coisas voluntariamente, não mais reflexamente, né? A marcha, posteriormente, no momento de andar, o bebê substitui pelo andar, né, objetivo e intencional, né? E assim como a própria sucção também, né, vai ser substituída pela sucção voluntária. Esperamos que essas dicas tenham ajudado você a relembrar ou fixar esses detalhes a respeito dos reflexos primitivos de um recém-nascido. Bons estudos! Eu gosto muito desse vídeo, eu gosto muito de trazer esse vídeo, porque ele traz os reflexos primitivos de uma forma bem didática, né? O médico trazendo para nós, nos mostrando a forma de realização dele com a criança, né? Então, por isso eu achei ele bem interessante. Por isso que eu coloquei ele aqui para vocês podem revê-lo. Ele está disponível no YouTube também. Ele vai ficar disponível na nossa aula. Então, eu fiz questão de que ele ficasse aí para que vocês pudessem rever, né? E os 4 que aparecem no nosso livro didático são esses, né? Mas como ele bem indicou, é interessante que vocês tenham anotado aí 5, até mais desses reflexos, né? Eu peço que vocês revejam o vídeo, anotem, tomem nota de como são realizados esses reflexos aí, porque eles vão ajudar bastante lá na sua consulta na puericultura, né? Aí vocês conseguem observar que alguns reflexos, como ele falou, eles não são reflexos de livro. Um deles é o próprio o tônico cervical, que é o do esgrimista, esse que primeiro aparece aí na imagem. Ele não foi bem desenvolvido pela atriz, como ele falou, porque ela tinha 48 horas de vida, né? Então ele vai surgindo ao longo desse período aí. Mas os demais reflexos a gente consegue observar bem, e é interessante sempre identificar quando que ele está aparecendo e o período que ele vai desaparecendo também, para que vocês possam tomar nota sempre que tiver alguma anormalidade. Então, a anormalidade é quando continua o reflexo primitivo após o período que ele deveria ter cessado, ou a ausência dele dentro do período em que ele deveria aparecer. Com relação ainda ao crescimento e desenvolvimento, mas agora
avançando um pouquinho mais, falando sobre o desenvolvimento motor, né? Falando aí especificamente sobre a motricidade fina também, né? Então tem desenvolvimento motor, que é o desenvolvimento motor grosso, e o desenvolvimento motor fino, como a gente pode observar nesse quadro, né? Está lá disponível no nosso livro didático. Vamos observar que é importante verificar o que tem acontecido. Esses quadros eles vêm descritos também na caderneta da criança. Então, sempre é interessante falar, né, com esse pai, com essa mãe, para que eles façam a leitura, fazer a leitura, muitas das vezes, desse tipo de material com a comunidade, né? O pessoal tem usado em assistência na atenção básica muito os grupos, né? Agora a gente não tem visto tanto grupo de mães, grupo de pais, né? Até eu estava conversando hoje a respeito do papel que a criança tem na família, né? Nesses tempos aí de pandemia que nós estamos vivendo, muita gente tem reclamado da presença dos filhos em casa durante um período de 24 horas, né? Notem o absurdo que isso tem surgido ao longo da sociedade. Por que isso surge dessa forma? Porque a paternidade e a maternidade, elas foram, com o passar dos anos, sendo terceirizadas, né? A gente acaba levando as crianças para a escola, né? E a criança está na escola, lá ela fica, lá ela vai aprender sobre as questões voltadas à escolarização, depois ela retorna para casa e aí sim nós conseguimos manter essa rotina. Nesse momento, as crianças estão em casa conosco e as pessoas começam a se perguntar o papel Professor, dessa criança. que quer entrar. Pode falar. A Dani quer entrar. Não está aqui pedindo para entrar. Ah, então eu não sei quem foi. Ah, desculpa. Então, a gente precisa sempre levar em consideração, né, esse desenvolvimento infantil, mas também sempre levar em consideração o papel familiar, né? Então, quanto mais a gente conhece, né, o desenvolvimento infantil a respeito do que a criança o que é para começar a fazer ao longo da idade da criança, evita, inclusive, comparações entre uma criança e outra. Isso vocês sabem que ocorre muito, né? E aí, quando vocês fazem uma consulta, muitas das vezes a mãe, o pai, eles chegam e falam, não, mas o meu sobrinho, a minha sobrinha, eles já fazem, já sustentam a cabeça, mas o meu filho ainda não. Então, aí nós temos o exemplo do desenvolvimento motor, né? E a idade ali, a descrição. Então, entre 2 e 3 meses, né? Para surgir ali o desenvolvimento motor, que é movimentar a cabeça. Então, ele gira em direção ao objeto ou a alguém, né? Notem o quanto isso é importante. Se vocês estão com essa família, né, fazendo a consulta, e vocês começam a falar sobre isso antes dessa etapa, antes desse período aí de 2 a 3 meses, olha o quanto vocês conseguem aproximar essa família, né? Se por um acaso essa criança, né, ela começa a receber esse tipo de estímulo, um estímulo voluntário dos pais, no sentido de os pais pegam um balão, pegam uma bexiga, pegam uma bola, pegam uma roupa, qualquer coisa colorida, né, e começa a levar de um lado para o outro para que a criança comece a desenvolver essa capacidade, né, que é movimentar a cabeça de um lado para o outro, né, ou indo buscar ver, né, olhar para o lado onde uma pessoa está indo, né? Então, é o tipo de brincadeira que a gente precisa resgatar nas famílias, porque esse tipo de brincadeira ele nos mostra o quão importante é essa relação dos pais com as crianças, né? De 3 a 4 meses, sustentação completa da cabeça, então ele já não começa mais
Agora sim a Dani está pedindo para entrar. Pronto, entrou a Dani, seja bem-vinda. A sustentação da cabeça, então, é entre 3 e 4 meses. Entre 6 e 7 meses, consegue ficar sentado. Então, ele já fica sentado sozinho, essa criança entre 6 e 7 meses. Entre 9 e 10 meses, tem capacidade de engatinhar. Aí tem questões importantes, né? A gente pode começar que é o que os pais começam a fazer, que é a comparação entre um filho e outro. Ah, mas meu primeiro filho começou a engatinhar depois desse período. O meu segundo filho começou nesse período. Sim, mas e o estímulo? Como que estava o estímulo nesse período? Ah, o primeiro filho, normalmente a pessoa não coloca no chão para ela querer engatinhar. Vai tentar fazer aquela engatinhe na cama, só que a cama é uma superfície mais macia, então ele não tem a capacidade de engatinhar naquele local. Já no chão ele conseguiria fazer isso, né? Então é muito do estímulo. Por isso que eu vou falar novamente. É importante que o enfermeiro que esteja lá na atenção básica ou que tenha a sua própria clínica, vocês sabem que hoje nós temos muitos enfermeiros, inclusive aqui no estado, enfermeiros que trabalham que são empreendedores que trabalham nos seus próprios consultórios, nas suas próprias clínicas, né? E eles conseguem fazer esse acompanhamento e o desenvolvimento, o crescimento e desenvolvimento infantil, assim como o acompanhamento de pré-natal, no caso do enfermeiro obstetra, né? Então é importante levar isso também, levar essa promoção da saúde a essa família, né? Porque quando a gente inclui essa interação na família, nós não estamos falando só do desenvolvimento da criança, e sim da aproximação da criança com a família e o quão benéfico isso vai ser depois, né? Consegue ficar em pé com apoio entre 10 e 11 meses, consegue dar os primeiros passos ficando em pé e sem apoio entre 11 meses e 13 meses. Aí você pode falar, ah, professor, mas meu filho começou a andar com 10 meses, né? É possível que comece a andar antes dos 11 meses, né? Mas isso é muito aquilo que é esperado, voltado teoricamente, né? 18 meses consegue chutar uma bola e sobe a escada engatinhando. Então, aos 18 meses já consegue chutar a bola e engatinhar, subir a escada engatinhando. Então, subir a escada com, com os joelhos, né? E não em pé. 24 meses, então 2 anos, consegue correr e subir e descer a escada sem apoio. Esse já consegue um desenvolvimento muito mais, uma amplitude do desenvolvimento maior, né? 3 anos consegue pular corda com os 2 pés. 4 anos consegue saltar várias vezes no mesmo lugar. Então vai saltando sem sair do lugar em si, sem ficar indo para frente ou para trás. Isso já é com 4 anos. Aos 5 anos adquire equilíbrio na ponta dos pés e começa a saltar obstáculos, né? Então o que a gente tem que ter cuidado é não gerar frustração também, né? Porque pode que na família ali nós temos crianças, uma criança de 4 anos, uma criança de 5 anos, uma criança de 6 anos, e elas têm brincadeiras que são diferentes, né? E às vezes elas estão brincando de saltar obstáculos, por exemplo, faz uma brincadeira ali que é pular determinados obstáculos, uma caixa, e essa criança menor de 5 anos não vai conseguir fazer isso, né? Então, o estímulo, ele é importante, porque ele acelera o desenvolvimento, ele é importante, mas a gente tem que tomar cuidado para não gerar frustração, né? Desenvolvimento da motricidade fina, é importante observar ali com relação à realização de rabiscos não intencionais. Então, entre 12 e 24 meses, ali entre 1 ano e 2 anos. Então, já é legal dar um giz de cera, isso sempre é acompanhado dos pais, tá? Não é para largar o giz de cera nas mãos da criança menor de 2 anos. Na verdade, não é para largar nas mãos de menores de 3 anos, porque vocês sabem que essa ainda é considerada uma fase oral, então tudo que eles levam
eles levam a boca, então não é interessante deixar com eles, né? E sim estar acompanhando sempre. De 24 meses a 36 meses, então de 2 a 3 anos, ele começa a realizar rabiscos de modo intencional, né? Então, com uma forma circular, um traço mais vertical. Nessa época, a gente já começa hoje o pessoal utiliza muito os vídeos, né? Inclusive, a gente precisa tomar cuidados importantes. Então, a Sociedade de Saúde da Criança, né, a Sociedade de Pediatria, ela fala muito a respeito do uso de telas, né, por crianças, né? E tem o uso recomendado de tela para determinadas faixa etária, né? E a gente precisa tomar cuidado, porque sim, uma criança de menos de 1 ano hoje está com um telefone nas mãos ali, ou os pais estão com um telefone, mostra um vídeo ali para a criança, e a criança fica no desenho ali, e menor de 1 ano não é recomendado, né? Então, nós temos a faixa etária e a quantidade de tela para cada faixa etária, né? Inclusive, crianças, adolescentes, sempre tem a quantidade máxima ali recomendada de período de tela por dia para cada faixa etária, né? De 3 a 4 anos, com relação a uma motricidade fina, essa criança... Ele prejudica a visão, professor? Ou tem Oi? algum coisa radioativa que vai fazer mal? É porque prejudica a visão? Não só a visão, mas o desenvolvimento também, tá? Então, prejudica a visão, prejudica o Ela já fica desenvolvimento, viciada no WhatsApp, né? prejudica a visão, o desenvolvimento, prejudica a interação social. Ah, tá. Muito tempo, né? Principalmente quando a gente fala da visão em si, pela questão da emissão da luz azul, que os telefones, os smartphones, eles têm uma luz azul por baixo da tela, né? Que a gente só consegue ver essa tela a partir da luz azul. E essa luz azul, ela prejudica a visão de todos, não só da criança, né? Do adulto, e ela prejudica, e é só que a criança não tem escolha. Normalmente ele recebe essa informação, como eu estava falando para vocês logo no início desse slide aí. Muitos pais acabam utilizando o celular como sendo uma fuga, né? Então, para não dar atenção, entrega o celular, né? E aí, ao entregar o celular, essa criança passa horas ali, às vezes passa o dia inteiro na frente do telefone, na frente da televisão, e isso traz um prejuízo grande, né? Com relação aos de 4 a 5 anos, então realiza desenhos lógicos, pinta com qualquer cor, né? De 5 a 6 anos realiza desenhos mais complexos, figuras geométricas, pintura com mais realidade, né? Ainda nós estamos na fase pré-escolar, né? A partir de 6 anos, os desenhos ficam detalhados, conseguem memorizar as figuras, as letras do alfabeto, e notem que nós estamos na fase pré-escolar, né? Não é para essa criança ter o acesso ao alfabeto só na escola, não. Já a partir dos 6 anos, ali de 5 a 6 anos, começar com figuras geométricas, começar com a questão das letras, né, do alfabeto, para que ele consiga chegar na escola já conhecendo, né? Não precisa saber em si, porque isso é fase da primeira série da escola ali, que vai desenvolver de fato o conhecimento, mas ele já precisa ter noção do que é o alfabeto em si, de reconhecer algumas letras, né? Principalmente as letras do nome, ele já começa a reconhecer antes mesmo de chegar na escola. É importante levar em consideração... Gesildo está entrando. É importante levar em consideração, no caso do crescimento e desenvolvimento, a desnutrição infantil, que ela é extremamente importante e relevante, faz
parte dos cuidados essenciais, né? A Organização Mundial de Saúde, ela indica a desnutrição infantil, e hoje não só a desnutrição, como a obesidade infantil também, como sendo um problema de saúde pública. Então a gente precisa sempre acompanhar, né? E aí por isso que vocês vão observar na atenção básica que a criança até os 5 anos ali precisa ter esse acompanhamento do ACS, ele vai observar se existem relações de desnutrição, relação de obesidade infantil, ali vai chamar a atenção da equipe também para fazer um acompanhamento mais afinco com essas crianças. Aí lá no livro didático nós temos a questão da classificação, então eutrofia, que está relacionada ali. Diga. Por que as crianças, elas são pequenas, quando elas são pequenas, né? Elas são Sim. magras, né? Aí, só parece um prego 3x9, comprida e cabeçuda. Aí, quando elas ficam já na adolescência, aí já começa a desenvolver e ficam já gordas, aqueles gordos absurdos. É devido à má alimentação dessas alimentação fáceis que os pais dão desde de criança, aí já vai desenvolver já na fase adulta, que ela já fica obesa. Porque as crianças que eu conheço, que eram magras e agora estão enormes, pesando quase 90 quilos. Algumas aí eram magras. Nós temos essa transição da desnutrição para a obesidade como um problema emergente, né? Um problema que tem acontecido nos últimos anos, justamente relacionado a esse alimento industrializado que está de fácil acesso, e um alimento rápido, né? Que é um alimento que ele tem muito mais açúcar do que nutriente, né? E com certeza isso está relacionado. Mas não só isso, porque a criança em si, quando vocês podem, quem já teve criança em casa, logo nessa primeira infância a criança come, mas ela não come parada, né? Ela come indo de um lado para o outro, e com o passar dos anos essa criança ela tem ficado cada vez mais sedentária. Antigamente não, antigamente a criança comia e ia brincar, ela chegava da aula, ou que aqueles que estudavam pela manhã, né, já os escolares, chega da aula, vai, almoça e vai brincar. Hoje não, hoje chega da aula, almoça e vai para o celular, ou vai para a televisão, né? E isso com certeza leva a uma obesidade, né? Porque a criança não se movimenta mais, ela somente está ali recebendo uma nutrição desfavorável, que é uma nutrição que não é rica em nutrientes, mas sim rica em gordura, rica em açúcar, né? E isso leva à obesidade em si, né? Então, um problema que é o problema da desnutrição, ele existe, mas também existe o problema da obesidade, né? Então, os dois problemas, eles andam em paralelo já, e a gente precisa fazer esse acompanhamento. Para fazer o acompanhamento, é preciso fazer as medidas antropométricas, ter esse acompanhamento de desenvolvimento infantil, e isso é um problema de saúde pública que a gente precisa sempre levar em consideração enquanto enfermeiro. Aí eu entro na questão da anamnese. A anamnese e o exame físico são temas que vocês já conhecem. Eu falei para vocês, deem uma estudada em anamnese, exame físico, que a gente vai começar a utilizar. Inclusive, eu falei para vocês que todas as disciplinas que começam com a palavra enfermagem e são aplicadas a determinada área do conhecimento, que é o caso da nossa disciplina, que é enfermagem em saúde da criança e do adolescente, são aplicadas técnicas que vocês já realizaram em outras disciplinas, ou seja, que vocês já aprenderam em outras disciplinas. E aí eu peço para que vocês, somado a isso, né, eu passei uma atividade para vocês lá atrás a respeito do desenvolvimento de vocês com relação à humanização. Enviaram os vídeos para mim, eu vou, no momento oportuno, aí, mostrar para vocês. Mas eu peço para que vocês façam uma outra coisa que é importante também, e aí para não
pegar ninguém na situação de que não tem criança. Hoje vocês não vão fazer isso com as suas crianças, né? E sim aproveitando essa nova onda aí, esse novo nicho de mercado que nós temos na área da saúde, que é a telesaúde, né? Vocês podem ter visto aí, o pessoal tem consultado muito pelo telefone, pelo WhatsApp, né? E aí a gente precisa se inteirar um pouquinho disso aí também, né? Então eu lanço esse desafio aí para vocês, para que vocês façam uma anamnese, né? E aí sim vocês vão fazer a anamnese de saúde da criança pelo telefone, né? Então, vocês vão arrumar alguém aí que tenha criança, e aí vocês vão ligar, vão fazer como se fosse uma consulta, né? Mas voltada para essas questões que estão indicadas aí no nosso livro didático como um guia rápido. Não precisa você utilizar exatamente as palavras que estão aí no conteúdo do questionamento, tá? Mas eu quero que vocês façam a leitura disso, tá lá no livro didático, né? Deixa eu pegar a página aqui dele. Lá na página... 91. 91. Isso, na página 91 e página 92, né? Então, vocês pegam lá no livro didático, página 91 e 92, e vocês vão fazer a leitura, montem um questionário de vocês, liguem para um parente, liguem para alguém próximo aí, falando, não, vamos conversar um pouquinho sobre a criança, e vamos fazer como se estivesse fazendo uma consulta aqui, porque é legal isso para vocês, tanto no sentido de realizar uma anamnese, né, com criança, né, e também com o cuidador, quanto você ter essa oportunidade de chamar a atenção das pessoas com relação a informações importantes da saúde das crianças, né? Então, verificar essa questão toda e ter essa experiência é extremamente importante. Aspectos que são abordados, informações gerais, o motivo principal, aí nós temos aí o que a criança foi trazida ao serviço, mas aí vocês vão adequar um pouquinho aí, faça como se a família, né, tivesse procurado vocês e não o contrário. Então, a doença atual e pregressa, pré-natal, você vai perguntar como foi o pré-natal, como é que se teve alguma intercorrência, fazer esse resgate histórico com... Vocês vão ver que isso é bem interessante para a família em si, retomar informações relacionadas ao pré-natal de sua criança, como é que foram as condições de nascimento, e aproveitem quando vocês estiverem falando sobre isso, vocês vão ver que muitas das respostas vão estar voltadas para a pessoa respondendo para vocês, dizendo que não sabe onde está o cartão do pré-natal, não sabe onde está a carteirinha de vacina, e a partir desse momento vocês já podem intervir, e essa intervenção é muito voltada para o ensino dessas famílias de como armazenar esse material, né? Então vocês falam para eles, olha, você pode pegar uma pastinha, pode pegar até dentro escolhe um livro, aí vocês vão guardar tudo dentro desse livro, dentro dessa pastinha, uma caixa de sapato ou uma caixa maior, para que todas as informações de saúde fiquem guardadas no mesmo local. Quem puder ter aquelas pastas catálogo, né? Quem já fez lá na infância coleção de cartão de papel de carta, aqueles coleção de lista, e aí começava a guardar isso de pasta catálogo. Uma pasta catálogo é o que eu uso, por exemplo, e a Tatiana nós usamos na nossa família. Então, a Tati tem uma pasta catálogo com todo o prontuário dela, eu tenho uma, a Sibeli, a Cecília, então nós temos 4 pastas que são utilizadas dessa forma, da primeira consulta até a última consulta, com todos os exames guardados, voltados temporalmente, então um depois do outro, né? E é legal que você mostre isso para as pessoas, faça isso com o seu material também, e comece a mostrar, aguarde isso dessa forma.
mudo. Seu microfone está mudo, professor. Eu não entendi. É para fazer uma consulta Professor, seu microfone está mudo. pelo telefone ou não pode fazer pessoalmente, tem que ser pelo celular a consulta? Isso, agora sim. Ai, meu pai amado. Mas o senhor assim. adora dar trabalho, né, professor? Daqui a pouco quem vai estar careca vai ser eu. Olha, o que vocês vão fazer é o seguinte: vocês precisam ter a oportunidade de fazer uma anamnese com a criança, tá? E também com os pais dessa criança, né? Então, tem momento que é com os pais, tem momento que é com a criança que é feito. E aí, quando você faz essa anamnese, nós estamos em um período de isolamento, e esse período de isolamento, ele possibilitou a nós da área da saúde a realizar a telesaúde, tá? Então, o Ministério da Saúde, ele possibilitou, durante esse período, realizar a telesaúde, e essa telesaúde prevê que você pode fazer uma consulta por telefone, por exemplo. Mas as pessoas não estão acostumadas, nem o profissional, tampouco o paciente. Esta é uma oportunidade que vocês possam fazer um questionamento, né, fazer uma anamnese junto a esta família, ter esse resgate, ter esse aprendizado, né, utilizando a ferramenta do telefone, né, e vocês vão aproveitar nesse momento, quando vocês estiverem fazendo as perguntas, e aí a resposta, muitas das vezes que eu falei para vocês, muitas das vezes a família pode falar, eu não tenho essa informação guardada, aí você já pode intervir, ensinando como a pessoa vai guardar esse material, para que nas próximas consultas, quando eles forem fazer de fato uma consulta, eles possam levar esse material consigo, e isso facilita muito no desenvolvimento dessa promoção da saúde das pessoas, da família. Então, a atividade que vocês têm que fazer é essa, fazer a ligação aí para alguém próximo de vocês, claro que sem pressa. Vocês vão observar que isso realizar uma anamnese, não pode ligar e falar, eu preciso falar em 5 minutos, que em 5 minutos você não vai conseguir fazer a anamnese, tá? É algo demorado. Pode falar, Jaque. O senhor já se deparou com uma mãe de chegar com o cartão faltando a metade do cartão e vir só com algum nome e uma parte do cartão pela metade? Só o cartão rasgado, já observei. Sim, faltando uma parte do cartão, e aí ela foi emendar, emendou com o cartão do outro filho. Eu ri não na frente dela, eu ri depois, porque, meu Deus, como é que pode uma pessoa não ter um cuidado, deixar as crianças rasgarem, e acabou emendando o cartão no outro. A questão é você deixar... O que fazer nessa história? O que fazer nessa história? Não é armazenado no local correto, né? Porque com certeza a criança ela vai se interessar por aquilo que é dito que é dela, mas ela não pode mexer, né? A criança quer pegar e acaba pegando e acaba estragando. Então a gente precisa orientar. Bom seria que todas as unidades tivessem o espelho, né? Que a partir do espelho você consegue fazer a anotação. Caso contrário, se não tiver a comprovação da imunização, vai precisar ser realizado novamente. Com relação ao exame físico, o exame físico não faz parte da atividade de vocês nesse momento. A atividade de vocês é voltada exclusivamente para a anamnese, tá? Mas lembrando um pouquinho do exame físico, como é que a gente segue o exame físico pediátrico, tá? Então, é avaliado crânio, tórax, abdômen, genitália, membros superiores e membros inferiores, tá? Ele é seguido de uma forma completa,
né? Quando a gente fala de exame físico, nós falamos do exame físico cefalocaudal, né? A expressão que se utiliza para o exame físico em si, e nós observamos que é importante, né, que o enfermeiro ele faça esse exame físico completo, né? E se observa muito o profissional não realizando o exame físico completo, nem o enfermeiro, nem o médico, e a gente precisa resgatar sempre isso. Vocês aprendem técnicas importantes do exame físico e nós acabamos não executando isso depois. Então, não há um cuidado efetivo, né, quando a gente não faz a realização da técnica da forma adequada e completa, né, que é o exame físico completo em si. Ainda voltado especificamente lá no período neonatal em si, a gente precisa observar não só o neonatal, né, mas a gente também precisa observar aí a questão das fontanelas, né? As fontanelas, nós temos a fontanela posterior, que é a lambdoide, e a fontanela anterior, que é a fontanela bragmática, bregmática. E aí nós temos que observar e fazer a palpação dessa fontanela, né, como observa na imagem, né, e quando que elas fecham, né, a fontanela a bregmática, ela vai fechar de 9 a 18 meses, já a lambdoide vai fechar no segundo mês, né? Então, a gente precisa observar, precisa identificar como que está essa fontanela. A partir dessa avaliação, a gente consegue, por exemplo, né, nesse lactente, nesse neonato, a gente consegue observar se existe a própria questão da desnutrição, né, com relação ao afundamento dessa fontanela em si. Então, vocês precisam identificar isso ao longo desse exame físico. Com relação às auscultas, né, aí eu coloquei no slide, não está bem na ordem em si da ausculta, mas a gente precisa fazer as mesmas auscultas que são feitas lá no adulto, precisa ser feito com a criança, né? Lembrando que existem estetoscópios, quando se fala de ausculta, que eles são específicos para cada fase do desenvolvimento do ser humano. Então, tem estetoscópio que é para o neonato, estetoscópio que é para a criança, para o adolescente. Oi? Pode falar. O que acontece com o afundamento da fontanela? A fontanela? É isso? No caso, aquele afundamento mesmo, tipo de... Quando tem afundamento aqui? Aham. É desidratação. Eu já vi uma criança morrer assim, aí ficou aquele buraco bem fundo. É desidratação. Precisa observar como é que está sendo feita essa mamada, porque, né, nesse período aí a desidratação está voltada exclusivamente à amamentação, né? Eu não sei se o termo é bater, né? Só que ela faz um movimento, né? Tipo o modo que estivesse batendo. Batendo, não estou entendendo. Tipo o modo Pulsando? que tu toca. Isso. Entendi. Mas a gente precisa fazer assim, uma palpação, Latejando. tá? É uma palpação bem suave, porque ele vai fechar, né? Os ossos do crânio, eles começam a fechar, né? E aí, só que a gente precisa fazer essa palpação para identificar a profundidade, como é que está esse fechamento, se ele está lento ou se ele está dentro dos padrões ali, para que a gente consiga fazer a avaliação dessa criança. E professor, a gente, me referindo à pergunta da colega, tipo assim, é como se a gente sentisse assim, sinais vitais. Tem algum nome para esse movimento? Porque ela fica em movimento, tipo uns sinais vitais, a gente põe o dedinho assim, parece. Não desconheço esse nome específico para essa pulsação.
Não identifica. Eu nunca vi pulsar, não, mas se tiver pulsando, eu vou sair correndo. Ela faz um movimentinho, não sei se é quando a criança respira, não sei o que é, mas ela faz, tipo, a gente põe. As pulsações ali, elas não indicam nenhum problema, tá? Mas é importante, o que realmente vocês precisam avaliar com relação a esse exame físico do crânio é com relação ao fechamento, tá? Vai haver uma movimentação, vai haver uma movimentação ali, mas são regiões que vocês precisam indicar que a família tenha cuidado, tá? Porque ainda não fechou o crânio, né? Mas que precisa sempre ser avaliado. Então, precisa ser uma avaliação bem superficial, né? Sem a apreensão desses dedos na hora de fazer a identificação, mas que realmente pode acontecer de você observar uma pulsação ali, pode. Mas não precisa contar a frequência disso, mas isso é somente uma reação que pode ocorrer ali, vocês conseguem observar, mas não é o necessário. O que é importante ali é com relação ao fechamento dela, tá? E também a profundidade, né? Se vocês observarem que está muito escavado, muito profundo, é um sinal de indicar uma oferta hídrica ali, principalmente uma oferta, quando a gente fala de oferta hídrica, nesse momento aí é uma oferta das mamadas, né? Uma oferta de mamada mais eficaz. Voltando para as auscultas, quando a gente fala de ausculta respiratória, né? Apesar de nós termos aí uma imagem de um adulto, né? Continua fazendo as auscultas respiratórias na criança da mesma forma, lembrando somente do estetoscópio específico para o neonato, para a criança, né? Como eu mostrei para vocês lá em aula ainda, os estetoscópios, eles não são, eles são diferentes, porque têm o tamanho diferente para que vocês consigam auscultar da forma adequada. Se pegar um estetoscópio com um diafragma grande e um RN, você não vai conseguir auscultar, porque o som, você vai auscultar sons externos e não o som interno em si, né? Então, murmúrios vesiculares, que são aqueles sons fisiológicos de entrada e saída dos pulmões. Vocês vão conseguir observar isso, tem vídeos também no YouTube com os sons. Eu lembro em fundamentos e em habilidades que eu sempre passo para o pessoal os vídeos de como fazer essas auscultas aí, como escutar, né, esses sons diferentes, tanto os ruídos normais quanto os adventícios. Então, eu passo para vocês depois também os links dos sons, para que vocês possam voltar à lembrança de vocês aí, visto que isso já passou algum tempo, né? Então, esses sons da ausculta respiratória, da ausculta abdominal, lembrando sempre as regiões do abdômen, né? Não se faz somente a ausculta, mas também faz, além da ausculta, faz a palpação, faz a percussão, né? Então, e lembrando sempre da inspeção, que é a primeira fase do exame físico em si, né? Já os sons cardíacos, né, a gente precisa observar aí a questão do som cardíaco, ela é extremamente importante. Gente, está chovendo bastante aqui. Se eu cair, eu volto, tá? Voltando para os sons cardíacos, é importante... Começou no interior. Aqui está chovendo bastante. Aí, com relação ao som cardíaco, observem essa escala de cores,
nessa escala de cores aí vai nos mostrar os focos, né? Então, não pode esquecer os focos, o foco aórtico, o foco pulmonar, o tricúspide e o mitral. E lembrando que no segundo espaço intercostal à direita é o fechamento da válvula da artéria aórtica, né? E o segundo espaço intercostal esquerdo, que é o fechamento da artéria, da válvula da artéria pulmonar, né? Tem gente querendo entrar aqui, deixa eu ver quem é. O Breno deve ter caído. Pronto. Então, a B2, né, que é a bulha 2, ela vai se dar nesse foco aórtico e o foco pulmonar, tá? A B1, então, quando vocês fizerem a ausculta, vai ser aquele som de tum-tá, tum-tá, tum-tá. Então, o tum é a B1, né, e o tá a B2, né? O quinto espaço intercostal é o fechamento da válvula tricúspide, por isso o foco é o tricúspide. E o quinto espaço intercostal, com o fechamento da válvula mitral, é o foco mitral. E nesses dois vocês escutam bem nitidamente a bulha 1, né? E o foco a bulha 2 nos focos aórtico e pulmonar, né? Então, a presença da terceira bulha, que é um terceiro som ali, ele é um achado eventual quando a gente fala de saúde da criança, né? Mas tem se notado, além da terceira bulha, a quarta bulha também. Obviamente que isso não é notado assim, a gente está começando a fazer as auscultas e já vai auscultar a terceira bulha, a quarta bulha. Isso precisa de um estetoscópio que tenha um material adequado, um som ambiente sem a presença de ruídos, né? Para que você consiga identificar uma terceira bulha, uma quarta bulha, que vai ser um som um pouquinho diferente ali, mas normalmente o cardiologista pediátrico ele consegue observar, né, esses sons aí. Inclusive, se vocês notarem, hoje nós temos uma grande quantidade de crianças que tem sido acompanhada por cardiologista pediátrico. Então, é algo que precisa se preocupar também. Não que a gente consiga identificar e fazer um diagnóstico com relação a isso, mas ao identificar qualquer alteração, encaminhar para o cardiologista pediátrico. Professor, Diga. nessa imagem que tem as cozinhas que está se referindo ao foco aórtico, vermelho e o verde, ele está se referindo à bulha B2, é isso? Aqui não tá aparecendo nenhuma imagem para mim. Não está aparecendo imagem para ti? Porque Eu o não senhor, vejo imagem. Internet, Jaque. porque o Porque senhor, eu moro no interior. Ali está aparecendo assim, B1 é o azul e o amarelo, tá? tá, se refere a que som que o senhor falou? As bulhas, a bulha 1 e a bulha 2. Sim, é o que? Tum, tá. Isso, tum é a bulha 1 e tá é a bulha 2, né? Didaticamente a gente separa como tum tá, mas na hora que você fizer a ausculta, você não consegue escutar esse tum tá de uma forma tão separada, assim, principalmente quando a gente fala de criança, né? A gente procura depois no YouTube alguns vídeos com o som da ausculta na criança, e no adulto eles são um pouquinho diferentes ali, até pela questão da frequência, né, que na criança é muito mais acelerada do que no adulto, né? Então a gente não consegue essa diferenciação a depender do estetoscópio também, né? Então precisa de um estetoscópio cada vez mais rebuscado para poder fazer uma ausculta adequada. Mas didaticamente visto dessa forma, que a gente consegue escutar, né, fazer essa ausculta melhor da segunda bulha no foco aórtico e no pulmonar, e da primeira bulha no tricúspide
e mitral. Professor, no caso, para encontrar esses sonhos na pessoa, tem que ter muita prática, não é? Porque nas aulas que a gente fez, as aulas práticas lá no laboratório, eu achei tão confuso. Precisa acostumar Diferenciar bem, esses sonhos. precisa acostumar bem os ouvidos, né? E o que a gente sempre indica para acostumar esses ouvidos é utilizar o fone e ao escutar mesmo, escutar os sons gravados. Inclusive tem sites que são interessantes, que eles mostram para a gente não só o som, o achado normal, que é o que normalmente a gente escuta no colega em laboratório, mas também os patológicos, né? Então a gente consegue escutar o som patológico, né? Os ruídos adventícios, os sons patológicos, em gravações feitas especificamente para fins didáticos, e utilizando esse fone de ouvido auricular, que é isso que vem no celular, ele tem a mesma configuração do estetoscópio. Ele vai ajudar bastante. Com esse, a gente precisa acostumar mesmo, né? É a mesma coisa que quando a gente faz para aprender a vida, a gente precisa olhar várias imagens, Chovendo muito. precisa estar com o paciente com a física, mas observar fotos. Eita, tem uma criança virando giraia aí. Mesma coisa com relação Alguém tem que desligar o microfone, tá atrapalhando a aula. Eu agradeço, né, gente? assim como a questão da Oi. Assim como a questão da ausculta, as imagens precisam ser vistas sempre para que a gente consiga observar alterações com relação ao paciente, né? Como eu falei para vocês, com relação às feridas, né? A ferida eu consigo olhar fotos e identificar e caracterizar feridas em si. As auscultas também tem que lançar mão de técnicas e de tecnologias que nós temos hoje, que são as gravações dos sons, para que a gente consiga acostumar os nossos ouvidos a essas alterações aí. Com relação ao crescimento e desenvolvimento voltado para a genitália, né? E a gente tem que ter um cuidado importante e normalmente o profissional, tanto o enfermeiro quanto o médico, ele pula essa etapa, né? Ainda é um tabu, mesmo quando se fala em criança, né? Ainda é um tabu fazer o exame físico da genitália, porém, é um exame físico extremamente importante, né? Vocês podem observar na genitália feminina, por exemplo, né? O que seria o esperado, o normal, né? Para que você consiga observar nessa genitália feminina, e com essa fusão dos lábios vaginais em si, tendo que fazer a reabertura dos lábios vaginais, porque se não fizer essa reabertura, eles acabam colando, né? E aí a gente não consegue, isso traz um prejuízo a esta criança, né? Então precisa observar, e só é feita essa observação muitas das vezes durante a consulta, né? E também falar para a mãe, falar para o pai, olha, precisa fazer a avaliação em toda troca de fralda, fazer a higienização e observar sempre a genitália dessa criança, né? Da mesma forma com o menino, né? Tem a questão, além da questão da fimose, que é sempre bem indicada também a ser feita a avaliação, é importante falar sobre a epispádia, né? Que é quando o orifício, né, da uretra em si, ele é acima do que deveria ser, não é na glande, sim acima
no corpo do pênis em si, e pode ser também achada a hipospádia, que ele está abaixo, né, voltada, que é a distal, abaixo na glande, ou a peniana, que é ao longo do pênis, né, ou então a proximal, né. Então, são achados que a gente precisa realizar, e isso é extremamente importante, fazer essa visualização durante o exame físico. Lembrando sempre que não é só o achado voltado para anormalidades congênitas, né, ou anormalidades que podem vir a acontecer a depender da higienização ali, da realização dessa higiene íntima, mas também observar a questão dessa prevenção com relação ao abuso, né, exploração sexual contra crianças, né. Então, lembrando aí que vamos entrar no mês de maio, né. O mês de maio é conhecido como o mês laranja, né, que é voltado para essa lembrança. Não é só no mês de maio que a gente precisa olhar para a questão do abuso, a exploração sexual contra crianças e adolescentes, mas esse mês é tido como um mês especial ali para que a gente possa sempre fazer essa menção. Então, a gente precisa também fazer essa visualização devido a achados que podem indicar abuso, indicar maus tratos ali com relação a essa criança. Tá? Isso, infelizmente, acontece bastante. Quando nós falamos em saúde da criança, sempre que nós fazemos esse cuidado, e aí nos vídeos que vocês mandaram com relação à humanização, vocês utilizaram de técnicas voltadas para um dos principais, uma das principais funções que nós devemos ter enquanto enfermeiro, e principalmente enfermeiro que atua na pediatria em si, não só na puericultura, mas na pediatria, onde nós já temos essa criança que construiu o seu próprio mundo, e a gente precisa entender que a criança, que existem dois mundos ali, né? Existe o mundo do adulto, né? Que é esse mundo que nós vivemos, e existe o mundo da criança, que é o mundo que a criança enxerga em si. Né? E quando você cuida da criança, você em algum momento precisa resgatar o que é este mundo da criança. Caso contrário, a gente não consegue chegar até a criança, não consegue estabelecer esse vínculo, estabelecer essa confiança. E para estabelecer o vínculo e a confiança, portanto, a gente precisa encontrar onde é que está essa porta do mundo da criança. E isso pode ser através do brinquedo terapêutico, que é como a gente consegue observar aí na imagem, e o que vocês conseguiram, a maioria de vocês utilizou do brinquedo terapêutico na hora de fazer o vídeo de humanização em si. Lembrando sempre que a hospitalização ela é algo ruim para qualquer pessoa, né? Toda pessoa que está hospitalizada, né? Ela não sente prazer em estar hospitalizada. Né? Então, quando a gente observa a hospitalização infantil, isso ainda precisa ser visto com olhos ainda mais voltados para o que significa, né, essa ressignificação da hospitalização por parte da criança. Então, a gente precisa observar, e nós temos desenhos aqui feitos por crianças, né, existem estudos, né, que pedem para que as crianças façam desenhos, e essas crianças, ao realizar o desenho, demonstrando o seu sentimento com relação à hospitalização, né? Então, a gente precisa resgatar isso e lembrar sempre que a criança que está ali hospitalizada, ela não está ali porque ela quer, e sim porque ela está com um problema de saúde, mas a criança também não tem a compreensão que o adulto tem quando está hospitalizado. Então, a gente tem que resgatar um pouquinho desse mundo da criança lá no hospital em si. Alguns hospitais hoje estão construindo áreas específicas para resgate desse mundo da criança, né?
há exemplo de hospitais que têm as suas brinquedotecas, há exemplo de hospitais que não têm a brinquedoteca, mas possuem um momento de brincadeira ali ao longo daquela internação, ao longo do dia de internação, ele tem a brincadeira. Se ele não tem a brinquedoteca, ele tem uma biblioteca que passa com revistas, passa contando histórias, alguém está fazendo, algum voluntário está fazendo um trabalho ali importante. Lembrando que isso, como eu falei para vocês lá na aula de humanização, isso é um papel do enfermeiro, tá? Então o enfermeiro ele não só pode, como deve prescrever a brinquedoterapia. Então o enfermeiro em pediatria precisa fazer isso, ele precisa identificar isso na criança, né? E precisa prescrever isso. O enfermeiro prescrevendo isso, logo vai surgir o espaço para uma pessoa trabalhar com isso, né? Lá no local, lá no hospital em si, a gente vai conseguir ter cada vez mais essa utilização da brinquedoterapia como sendo algo que resgata esse mundo da criança e reduz esse período de angústia da hospitalização em si. E algumas imagens aí que vocês estão observando com relação à injeção, né? Medo de injeção, e aí imagens de criança com medo. Lembrando que isso, né? Dificilmente nós temos medo de algo que não nos colocaram medo antes, né? E a culpa, muitas vezes, desse medo é dos próprios pais, né? Ou cuidadores em geral, que acabam falando para a criança, olha, se você não se comportar, eu vou te levar para fazer uma vacina, vou te levar para fazer uma injeção, né? Ou isso daí é fácil de resolver, que a gente resolve com uma injeção, né? E isso vai trazendo essa memória do medo, né? E no momento da hospitalização, a criança, a primeira ideia que vem à cabeça dessa criança, lembrando sempre que a gente precisa resgatar ao mundo da criança para conseguir conquistar o vínculo dela, né? Então, essa criança identifica como ela ela está sendo penalizada, está sendo castigada por algo e não está sendo cuidada em si, né? Então, ao entrar em contato com essa criança, levar essa criança né, mostrar para ela que nós compreendemos o mundo dela, utilizamos ali do brinquedo terapêutico, e a gente consegue reduzir essas tensões e melhorar essa ação durante a hospitalização, né? Aí eu trouxe algumas imagens que estão disponíveis na internet aí, que são interessantes, né, para resgatar esse momento aí. Existem vários grupos que fazem essa humanização em hospitais, né? Aí tem grupos que levam, o pessoal faz com fantasias, ou não tem condições de comprar uma fantasia de herói, de princesa, um nariz de palhaço é baratinho, né? Então, muita roupa colorida, trazer esse resgate, né? E levar isso até as crianças, né? Isso surge com criança, mas isso é bom para qualquer idade, tá? Então, esse resgate ele quebra esse momento hostil do hospital, da hospitalização, e ele traz uma melhora não só emocional, mas uma melhora fisiológica também para essas pessoas no momento da internação. Gosto de cantar. Gosta de cantar? Pode cantar também, né? Cantar é importante. Quem não gosta de cantar, não gosta de fantasiar, não gosta, tem como contar história. Então pega um livro de história, conta história para a criança, né? Isso é sempre legal. São espaços que a gente tem, que a gente vai conquistando para conseguir levar isso para as crianças, né? Levar essas informações aí que são tão reduzir esse período de tensão, levar a informação. Às vezes você está contando uma história e essa história ela nos remete à questão de saúde, então você consegue educar e não só contar uma história, né? Você consegue então educar com relação à higiene das mãos, educar com relação ao próprio comportamento, à própria
relação interpessoal. Vamos às questões do Faça Valer a Pena, que são as questões do nosso livro didático. Vamos ver se a gente conseguiu compreender. Primeira questão, eu vou pedir para que vocês habilitem o microfone para responder. Tá? Primeira questão. O exame físico é parte essencial para o processo de enfermagem. Ele é dividido em duas partes, sendo elas as reticências e as afirmações. Anamnese, exame físico, sinais de anamnese, exame físico e percussão. Anamnese, exame físico e orientação. Anamnese, exame físico e massagem de conforto. Então, o que a gente sabe ali que é anamnese e exame físico, né? Ele é dividido em duas etapas, esse exame físico aí. Anamnese e exame físico. E quais são as técnicas a serem utilizadas no exame físico? Inspeção, ausculta, palpação e... Percussão. Não é percussão? Percussão. Percussão. Então, a resposta correta é a alternativa C, né? Somente a afirmativa 2 está correta. A 2. Isso. Segunda questão. No exame de sistema cardiovascular é imprescindível o conhecimento da anatomia e fisiologia cardíaca. Na ausculta cardíaca, os focos respectivamente conhecidos como bolhas 1 são os focos Quais são os focos? Aí tem as opções da aórtica pulmonar e semilunar, semilunares e mitral, tricúspide e mitral, ou pulmonar e aórtico? É a 4, pulmonar e aórtico. Está na página 94 do livro. A, B1. Desculpa, professor. É foco mitral e a tricúspide, a B1. Isso, a B1 é? Foco mitral e a foco tricúspide. É tricúspide e mitral. E mitral. Né? E a Isso, 3. tricúspide e mitral, portanto, alternativa C também. C. Terceira questão, no exame físico do sistema respiratório, durante a ausculta, então não é só a ausculta que é feita, mas durante a ausculta, o enfermeiro pode encontrar achados normais e anormais. Dentre os achados anormais estão: primeira afirmação, murmúrios vesiculares, sibilos e estertores. Alternativa B. Alternativa B não, a afirmação B. Estertores, roncos e sibilos. A terceira, estertor, sibilo e MV. MV significa murmúrio vesicular. A 4, ruídos adventícios. Analise as afirmativas e escolha a correta. Roncos, sibilos. Cadê? Estertores, roncos e sibilos. Estertores, roncos e sibilos. roncos e sibilos. Sibilos não é quando tá com pneumonia? Sim. Sibilos. Mas se tá, com sibilos ele tá com pneumonia. Não é, ele tá doente.
Pois é, achados anormais. Achados Não é? anormais. A pergunta é achados anormais. Ah, eu não li esse anormais aí no meio, não. Achados anormais, tá? Então, que a gente precisa retirar ali, né, que não existe murmúrio vesicular, que murmúrio vesicular é o que a gente vai escutar. Esse é o achado normal em si, os murmúrios vesiculares. É isso que eu não tava entendendo. Eu pensei que era pra achar os normais. Não é o normal, é o anormal, tá? Ah, tá, são as doenças. Não é a doença em si, né, mas são os achados da ausculta, né? A caracterização da doença a gente não vai dar, é isso. Entendi. Bom, gente, um detalhe importante aí que eu fiz logo no início da aula, né? Quem estava aí comigo no início da aula viu que eu estava lá no AVA buscando informações importantes aí atualizadas com relação ao acesso de você. Acredito que não dê para ver o nome de cada um ali, a intenção não é ver o nome de cada um, e sim esse retângulo que nós temos aqui em destaque. Esse retângulo, ele nos mostra como é que está a situação do acesso de vocês, tá? Então, a relação do acesso de vocês, retângulo indica a nossa unidade 3, que é a unidade atual, e a quantidade de pessoas que ainda não acessou a unidade 3, estão vendo? Tem muita gente aqui que não acessou a unidade 3, e vocês precisam acessar. Todos os que estão aqui nessa lista, né, estão apontando. Meu nome tá aí nessa lista? Eu não consigo ler o nome de vocês. É porque eu tô esperando uma pessoa ajeitar o cabo do computador que quebrou, aí eu não consegui ainda até agora. Eu vou ver se amanhã eu dou um jeito no netbook. Lembrando que o AVA, ele possui 2 momentos de aula, e aqui nós só temos um momento de aula, né? Nós temos o momento meio, que é o momento da aula. No AVA nós temos o pré-aula e temos o pós-aula, tá? Que são os 3 momentos que compõem a aula no nosso modelo educacional, né? Então, são fundamentais. Então, precisa acessar o AVA, precisa fazer a pré-aula, fazer a Se quiser me doar um cabo, Professor, eu assisti só a aula. Eu tô assistindo só a aula. A aula de hoje. Eu assisti só a aula, não respondi a atividade diagnóstica. Mas assim que acabar a aula, eu vou responder. Tá ótimo. Façam lá a pré-aula, a pós-aula. Como a nossa semana, vocês têm 2 aulas na semana, né? Então, isso não impede que vocês façam aí a pós-aula agora, durante a semana aí, porque nós não temos a quantidade de encontros físicos igual à quantidade de encontros virtuais, né? Então, para cada semana, nós temos a metade de encontros de acesso ao AVA ali. Então, se vocês tirarem um dia para fazer a pré-aula e um dia para fazer o pós-aula ali, vocês estão de bom tamanho, mas é importante que vocês façam não só as atividades do AVA, mas tudo que tiver de atividades transversais também, mantenham isso tudo em dia para que a gente não tenha problemas aí com relação às notas de vocês também depois lá em B2. Eu vou pedir para que vocês ativem as câmeras aí, que eu quero ver vocês. Para fazer Só o uma print. pergunta. Como que o AVA avalia na pontuação? Tem dias exatos para você fazer a aula e ganhar uma pontuação tanto? Se você fazer fora do dia, é uma outra pontuação, é isso? As atividades do AVA? Sim, a aula, para acompanhar. Se tem dias assim exatos que a gente tem que abrir, porque a pontuação é uma, se passar do dia determinado, a pontuação é mínima. Tem algum requisito nisso? Tem o prazo. Tem prazo para a entrega das atividades do AVA.
além do prazo, Sim, o prazo. as disciplinas de vocês, elas já prevêem que vocês precisam acertar as respostas para poder ter os pontos fechados, né? Para ter a pontuação fechada, precisa acertar as respostas. Pois é, Diferente nessa questão é que eu queria saber, porque, tipo assim, sua aula é de segunda, então a gente tem que acessar exatamente hoje, estudar tudinho, é uma pontuação. Se caso um outro aluno for acessar só no outro dia, ele tem perda de pontuação, alguma coisa assim? Não, relacionada não. Não é relacionado ao dia em si. Ah, tá. Tá bom. Tá? Ativem a câmera para eu fazer o print. Tá escuro aqui. Não tem problema, pode estar escuro. Ainda assim. Eu tô te vendo já, Jaque. Tá vendo meus óculos? Estou. Eu gosto de ficar escuro porque meus olhos ardem menos. Olha a Dalva, deixei a Dalva esperando ali antes. Que não tinha visto. Olha esse corajoso aqui, ó. Chega a estar gordo, tá ficado